Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu vou falar sobre os casos clínicos referentes a exames laboratoriais bioquímicos utilizados para diagnóstico e monitoramento de doenças hepáticas. O grupo é composto, além de mim, Beatriz, também pela Elaine, o Lucas, a Thalita e a Thaís. Então, no caso clínico 1, nós temos um paciente do sexo masculino, de 52 anos, com os seguintes resultados. Ele tem uma ALT e uma AST com aumento bastante expressivo. A PAL e a GGT também aumentados. E ele também tem os resultados da bilirrubina dele, né, a total, a indireta e a direta, que também apresentaram aumento. Além disso, o paciente também tem presença de bilirrubina na urina e urobilinogênio também. Então, sobre o possível diagnóstico do paciente, né, se é hepatite aguda, hepatite crônica ou obstrução do ducto biliar. Nós concluímos que esse paciente tem hepatite crônica, porque a relação entre a AST e a ALT é maior do que 1, é uma relação de 1,3, o que é característico de hepatite crônica. Além disso, o aumento dessas enzimas está entre 5 a 10 vezes o valor de referência. O aumento da PAL e da GGT é discreto. E também tem a presença de urobilinogênio e bilirrubina na urina, nos levam a afirmar que ele tem hepatite crônica. E, por fim, o aumento da bilirrubina direta e da indireta dele, que são característicos, né, da hepatite crônica, com essa aparência. O mecanismo responsável pela relação entre a AST e a ALT ser maior do que 1 nesse paciente está relacionado diretamente com a presença dessas enzimas dentro do hepatócito. A AST está presente exclusivamente no citoplasma do hepatócito. Então, quando acontece lise celular, toda a AST presente no hepatócito é liberada. Por outro lado, na ALT, isso é diferente. 70% da ALT se encontra no citoplasma do hepatócito, enquanto 30% se encontra na mitocôndria. Então, quando acontece lise do hepatócito, apenas a ALT é liberada. Quando os valores de ALT e AST eles têm essa relação, de ter uma relação maior do que 1, isso indica necrose hepática, porque nós concluímos que está sendo liberada tanto a ALT do citoplasma quanto a mitocondrial. Além disso, quando o fígado está em estado de necrose hepática, tem uma redução na capacidade de síntese dele, o que também contribui para essa relação. Então, explicando o mecanismo responsável pelo aumento dos níveis séricos de bilirrubina direta nesse paciente. O processo inflamatório que a hepatite crônica, a hepatite no modo geral, né, ocasiona, ela leva à colestase intrahepática. A colestase intrahepática, ela prejudica a excreção da bilirrubina direta pelos canalículos biliares. Então, essa bilirrubina direta, ela fica retida e ela acaba indo para o plasma. Então, isso causa um aumento dos níveis séricos da bilirrubina direta. E sobre o aumento da bilirrubina indireta, isso acontece porque a lesão que acontece nos hepatócitos de hepatite, ela diminui a conjugação da bilirrubina com o ácido glicurônico, né? Ela diminui a formação da bilirrubina conjugada. Então, por consequência, acontece um aumento na bilirrubina indireta. Explicando o mecanismo responsável pela presença de bilirrubina na urina do paciente. Então, como eu expliquei anteriormente, né, o processo inflamatório da hepatite, ela implica numa colestase intrahepática,
Então, essa colestase intrahepática reduz, né, dificulta a excreção da bilirrubina direta pelos canalículos biliares, e com isso tem um aumento dos níveis séricos da bilirrubina direta, porque essa bilirrubina direta retida, ela vai para o plasma. Uma vez no plasma, essa bilirrubina vai para os rins, né, e é excretada na urina. Então, nesses casos, é possível encontrar um aumento dos níveis de... encontrar a presença de bilirrubina direta na urina. Explicando o mecanismo responsável pela presença de urobilinogênio na urina desse paciente. Então, o urobilinogênio, ele... Então, o urobilinogênio é formado no intestino. A lesão hepática decorrente da hepatite, ela prejudica a recaptação do urobilinogênio pelo fígado através da circulação interhepática. Com isso, esse urobilinogênio retido, ele vai para o plasma e chega até os rins, e aí ele é excretado através da urina pelos rins. E com isso a gente observa um aumento uma presença de urobilinogênio aumentado na urina. No caso clínico 2, nós temos um paciente de 52 anos, do sexo masculino, que queixa de prurido e icterícia há 8 dias após o início do tratamento com amoxicilina com clavulonato de potássio. E aí nós temos os resultados dos exames laboratoriais dele, né? Ele tem um aumento não tão expressivo da ALT e da AST, um grande aumento na PAL e na GGT, ele tem a bilirrubina total aumentada, né? E aí, na bilirrubina, dentro dessa bilirrubina, a gente percebe um aumento da bilirrubina direta, e a bilirrubina indireta, ela não está aumentada, ela está ali bem próximo do valor de referência. Além disso, nós temos como dado aí o tempo de protrombina do paciente, que está de 19 segundos, né? Está aumentado, e presença de bilirrubina bem forte na urina. Nesse caso, ele não tem presença de urobilinogênio na urina. Então, esse paciente apresenta hepatite medicamentosa, hepatocelular, colestática ou mista. Nós concluímos que esse paciente tem hepatite medicamentosa colestática. Isso porque ele apresenta hiperbilirrubinemia e uma grande elevação da PAL, que são característicos desse tipo de hepatite medicamentosa. Além disso, a presença de aquiste de prurido e icterícia também são característicos. O aumento da atividade das enzimas do plasma do hepatócito, como da GGT e da PAL, são indicadores de colestase. Além disso, esse aumento da bilirrubina total, né, que a gente percebe que tem um aumento mais predominante da bilirrubina conjugada, reflete também que tem a extensão dessa obstrução hepática, né? E podemos concluir também que ele tem uma colestase. O prolongamento do tempo da protrombina é uma alteração na coagulação que é frequentemente detectada nesse tipo de hepatite medicamentosa. Então, explicando o mecanismo responsável pela elevação das atividades das enzimas GGT e PAL nesse paciente. Então, isso também está diretamente relacionado com a localização dessas enzimas, né? A colestase decorrente da hepatite, ela provoca lesões nos canalículos biliares, e essas enzimas, elas estão presentes nas células dos canalículos biliares, né? Então, quando acontece uma lesão dos canalículos biliares decorrente da hepatite colestática, essa GGT e essa PAL que estão presentes nessas células, elas vão ser liberadas para o plasma. Com isso, a gente tem um aumento. E explicando o mecanismo responsável pela elevação do tempo de protrombina, que é bastante característico e importante nesse caso. Então, quando a gente tem hepatite, a gente tem uma redução na capacidade de síntese de sais biliares, né? A capacidade de síntese geral
inclusive os sais biliares. Os sais biliares, eles são importantes para a absorção da vitamina K. Então, a redução dessa síntese prejudica a absorção da vitamina K. A vitamina K, por sua vez, ela é responsável ela é precursora da síntese dos fatores de coagulação. Então, se essa vitamina K está reduzida, consequentemente, tem uma redução dos fatores de coagulação e, por fim, a gente tem um aumento do tempo de protrombina. Aqui são as nossas referências.